Imaginem por um momento uma cena que parece saída de um filme de ficção científica distópica, mas que aconteceu na vida real há 100 anos. Estamos em 1925, numa pequena cidade do Tennessee chamada Denton. Um jovem professor de biologia de apenas 24 anos, John Thomas Scopes, caminha nervoso em direção ao tribunal. Ele não matou ninguém, não roubou, não cometeu nenhum crime violento. Seu único delito foi ensinar evolução para seus alunos. Por isso, ele pode ser preso, multado e banido da profissão que ama para sempre. Enquanto os repórteres se aglomeram do lado de fora do tribunal e o país inteiro acompanha aquele que ficaria conhecido como o julgamento do macaco, uma pergunta ecoa no ar. Como uma teoria científica pode ser tão perigosa a ponto de mandar um homem para a cadeia? Hoje, 100 anos depois daquele julgamento histórico, vocês que estão me ouvindo ou assistindo podem pensar que essa batalha entre ciência e obscurantismo ficou no passado, que evoluímos, que a educação venceu, que as teorias científicas estão seguras em seus laboratórios e universidades. Mas eu tenho uma notícia perturbadora para dar. As ideias de Charles Darwin continuam sendo distorcidas, manipuladas e pervertidas até hoje. Só que agora não é mais para mandar professores para a cadeia. É para algo muito, muito pior. É para justificar ódio, racismo, exclusão social e até mesmo genocídio. Vocês sabiam que as palavras sobrevivência do mais forte nunca foram escritas por Darwin? Que essa frase que hoje todo mundo associa à teoria da evolução foi na verdade criada por outra pessoa para distorcer completamente o que o cientista inglês realmente descobriu? E que essa distorção simples, essa mentira aparentemente inofensiva, se transformou numa das armas mais ideológicas e letais da história da humanidade? Olá, eu sou o Raul Silva, jornalista, escritor e professor, e vocês estão ouvindo o Teoria Literária, o podcast do Estopim, que não tem medo de mergulhar fundo nas verdades que muita gente prefere esconder. Aqui nós já falamos e mostramos várias vezes como as fake news não são uma invenção da era digital. Elas existem há séculos, especialmente nas distorções científicas que servem para manipular a opinião pública e justificar os piores impulsos da humanidade. E por isso que esse episódio é tão urgente em 2025. Uma época em que vivemos uma verdadeira guerra informacional, onde a ciência está constantemente sob ataque. No Brasil de hoje, vemos isso acontecendo em tempo real. Teóricos da conspiração distorcem estudos sobre vacinas, políticos manipulam dados climáticos e pseudo-intelectuais ressuscitam teorias racistas do século XIX, com uma nova roupagem digital. Não é coincidência que os mesmos grupos que atacam a ciência hoje sejam os mesmos que se inspiram nas distorções históricas que vamos explorar neste episódio. Eles aprenderam com os mestres da manipulação científica do passado e estão aplicando essas mesmas técnicas agora nas nossas redes sociais, nos nossos grupos de WhatsApp, nas nossas conversas de família. Mas hoje vocês vão descobrir 3 coisas que vão mudar completamente a forma como vocês enxergam a ciência e a política. Primeiro, vocês vão conhecer o verdadeiro Charles Darwin, o homem que era abolicionista convicto e que defendia a unidade fundamental da espécie humana, em total contradição com tudo que fizeram com suas ideias depois. Segundo, vocês vão entender a origem sinistra e calculada do darwinismo social e da eugenia, como essas distorções foram criadas deliberadamente por pessoas que tinham interesse em justificar desigualdade social e supremacia racial. E terceiro, vocês vão descobrir por que essas distorções voltaram com força total no século XXI
adaptadas para a era digital e sendo usadas pelos mesmos tipos de movimento que atormentaram o mundo no século XX. E aqui eu preciso fazer uma pausa para uma pergunta que vai chocar vocês. Se eu contasse que o homem que supostamente criou a base científica para o racismo era, na verdade, um dos pensadores mais progressistas de sua época em questões raciais, vocês ficariam surpresos? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu. E essa é apenas a primeira de muitas inversões diabólicas que vocês vão descobrir hoje. Porque a história que eu vou contar não é apenas sobre ciência mal interpretada, é sobre como o conhecimento pode ser transformado em arma, como a verdade ela pode ser pervertida para servir ao ódio. E como os mesmos padrões de manipulação que levaram aos horrores do século XX estão sendo reciclados agora, no século XXI, com nova roupagem, mas com as mesmas intenções sinistras. Esta não é apenas uma aula de história ou de ciência, é um alerta vermelho sobre como nós, cidadãos comuns, podemos ser manipulados por distorções aparentemente sofisticadas que transformam descobertas científicas genuínas em ferramentas de opressão. É uma lição de sobrevivência democrática numa época em que a desinformação se espalha mais rápido que qualquer vírus. Então, vocês que estão me ouvindo nos fones de ouvido enquanto caminham pela cidade, vocês que estão assistindo no YouTube durante o intervalo do trabalho, vocês que baixaram esse episódio para escutar no trânsito caótico de São Paulo, no ônibus voltando para casa, eu peço que prestem muita atenção. O que vocês vão ouvir nas próximas páginas desta história não é entretenimento, é munição intelectual, é a armadura mental contra a manipulação. É a diferença entre ser um cidadão informado e ser mais uma vítima das distorções que envenenam a nossa democracia. Porque no final das contas, quando entendemos como Darwin foi transformado de abolicionista em racista, de cientista em ideólogo, de defensor da unidade humana em profeta da supremacia racial, vamos entender como qualquer ideia, por mais nobre que seja, pode ser pervertida para servir aos piores propósitos. E, armados com esse conhecimento, talvez possamos evitar que a história se repita mais uma vez, numa época em que os mesmos padrões de distorção estão sendo aplicados às nossas próprias vidas, às nossas próprias escolhas, ao nosso próprio futuro como sociedade. A jornada que começa agora vai nos levar dos laboratórios vitorianos aos campos de concentração nazistas, dos salões intelectuais europeus às favelas brasileiras, das teorias científicas do século XIX às fake news do século XXI. Vai ser perturbador, vai ser revelador e, no final, vocês nunca mais vão olhar para uma citação científica fora de contexto da mesma forma. Vamos começar? Vamos começar nossa jornada no tempo voltando para o ano de 1832, quando um jovem de 23 anos, chamado Charles Robert Darwin, pisou no porto do Rio de Janeiro pela primeira vez. Não era ainda o Darwin famoso que conhecemos. Era apenas um naturalista curioso, filho de uma família de médicos prósperos, embarcado numa expedição científica que mudaria para sempre a sua visão de mundo. Mas o que esse jovem escreveu em seu diário naquele 3 de julho de 1832 nos revela algo que vai chocar muita gente aqui. Eu não posso deixar de pensar que eles, se referindo aos africanos escravizados que viu no Brasil, serão, no fim das contas, os governantes. Essa frase, meus caros ouvintes, não veio de alguém que acreditava na inferioridade racial. Veio de alguém que estava prevendo com uma clarividência impressionante que a injustiça da escravidão seria eventualmente superada por aqueles que estavam sendo oprimidos. E aqui está o primeiro golpe devastador na narrativa que vocês conhecem sobre Darwin. Ele não era apenas um cientista neutro, observando a natureza. Era um abolicionista apaixonado, um homem que dedicou anos de sua vida intelectual a provar cientificamente que
que todas as raças humanas, usando o termo da época, eram parte de uma única espécie com um ancestral em comum. Para entendermos como a ciência de Darwin foi pervertida, precisamos primeiro conhecer o homem real. Charles Darwin não surgiu do nada com suas ideias revolucionárias. Ele vinha de uma linhagem de abolicionistas. Seus dois avós, Erasmus Darwin e Josiah Wedgwood, foram figuras centrais no movimento anti-escravagista britânico. Quando criança, Darwin cresceu ouvindo histórias sobre os horrores da escravidão, sobre a necessidade moral de acabar com essa instituição abominável. Isso não era uma conversa de mesa de jantar. Era o projeto político central de sua família. Quando Darwin embarcou no HMS Beagle em 1831, ele carregava consigo não apenas instrumentos científicos, mas também uma convicção moral profunda. E foi, exatamente no Brasil, observando os horrores da escravidão de perto, que essa convicção se transformou em paixão científica. Como documentaram os historiadores Adrian Desmond e James Moore em sua obra revolucionária A Causa Sagrada de Darwin, o motor intelectual do trabalho científico de Darwin foi também religioso e político. Dar suporte racional à ideia de que existe apenas uma espécie humana. Vejam que ironia cruel. Darwin, o homem que os racistas modernos tentam transformar em guru da superioridade racial, era na verdade o oposto disso. Ele defendia algo revolucionário para sua época, que todas as variações humanas compartilhavam um ancestral comum. Era uma posição científica, sim, mas era também uma posição política radical. Em 1871, quando publicou A Origem do Homem, ou A Origem das Espécies, Darwin estava travando uma guerra intelectual contra o que hoje chamamos de racismo científico. Mas aqui entra a parte trágica da história. Porque enquanto Darwin desenvolvia sua teoria baseada na observação cuidadosa da natureza, outros homens estavam observando a mesma natureza e chegando a conclusões completamente diferentes. Pior ainda, esses homens usariam o prestígio do nome de Darwin para legitimar ideias que ele jamais defenderia. Herbert Spencer, gravem bem esse nome porque ele é o verdadeiro vilão da nossa história. Spencer era um filósofo inglês que, pasmem, tinha ideias sobre evolução antes mesmo de Darwin publicar A Origem das Espécies. Mas Spencer não estava interessado em pássaros das Ilhas Galápagos ou na seleção natural. Ele estava interessado em justificar o capitalismo selvagem e a desigualdade social de sua época. Foi Spencer, não Darwin, que cunhou a expressão sobrevivência dos mais fortes. Foi Spencer que aplicou essa ideia às sociedades humanas, criando o que hoje nós conhecemos como darwinismo social. Imaginem aí a situação. Darwin publica sua teoria revolucionária sobre como as espécies se adaptam ao ambiente através das variações pequenas e graduais ao longo do tempo. Spencer pega essa ideia, a distorce completamente e declara que na sociedade humana os ricos são ricos porque são mais aptos e os pobres são pobres porque são menos aptos. É como se alguém pegasse a descoberta de que a água ferve a 100 graus Celsius e concluísse que isso prova que pessoas com febre alta são superiores às outras. Spencer argumentava que a competição entre indivíduos era o motor da evolução social, que ajudar os pobres e as pessoas com deficiência era uma perda de tempo, porque isso só prolongaria a sina dos indivíduos miseráveis, fracos e inadaptados. Vejam só a perversão. Darwin observava que na natureza os organismos mais adaptados àquele ambiente específico têm mais chances de sobreviver. Se o ambiente muda, o que era adaptado pode deixar de ser. Spencer transformou isso numa teoria fixa de superioridade e inferioridade humana. E aqui entra outro personagem fundamental na nossa tragédia. Francis Galton, primo de Darwin.
Galton representa uma das ironias mais cruéis da história intelectual. Um parente de sangue que perverteu completamente as descobertas familiares. Enquanto Darwin provava que toda a humanidade compartilhava ancestrais comuns, Galton criava a eugenia, a ciência do aperfeiçoamento racial. Galton olhava para as descobertas do seu primo sobre hereditariedade e pensava: se podemos melhorar cavalos através de seleção reprodutiva, por que não fazer o mesmo com os seres humanos? Parece lógico à primeira vista, né? Mas aqui estava o erro fatal. Cavalos são domesticados para servir a propósitos humanos específicos. Galton estava propondo que alguns humanos fossem tratados como gado, selecionados e reproduzidos para servir aos propósitos de outros humanos. A diferença entre Darwin e Galton é fundamental. Darwin observava que características são herdadas, mas essa herança acontece dentro de um contexto de variação natural e seleção ambiental. Para Darwin, não existiam características superiores ou inferiores em termos absolutos. Existiam características mais ou menos adaptadas a ambientes específicos. Galton pegou essa observação e criou uma hierarquia fixa: características eugênicas versus características degeneradas. Mas vocês querem saber qual é a parte mais perturbadora de toda essa história? É que Galton apresentava suas ideias como continuação natural do trabalho de Darwin. Ele dizia estar fazendo ciência darwiniana aplicada à sociedade. Era como se alguém hoje pegasse as descobertas sobre DNA e dissesse: Einstein descobriu que E é igual a mc ao quadrado. Portanto, está provado cientificamente que loiros são mais inteligentes que morenos. A conexão lógica simplesmente não existe. Mas o prestígio científico do nome confunde muita gente. Darwin, vale dizer, nunca endossou as ideias de Galton sobre eugenia. Pelo contrário, em suas obras sobre evolução humana, Darwin enfatizava repetidamente que as diferenças entre grupos humanos eram superficiais e que a tendência evolutiva da humanidade era para maior cooperação e compaixão, não para competição destrutiva. Para Darwin, a evolução da moral humana era uma das características mais importantes da nossa espécie. Então, quando Spencer aplicava sobrevivência dos mais aptos para justificar deixar pobres morrerem de fome, ele estava fazendo exatamente o oposto do que Darwin observava na natureza. Na natureza, Darwin via cooperação, altruísmo, cuidado parental, comportamento social complexo. Spencer via apenas competição brutal. Quando Galton propunha controlar quem poderia se reproduzir baseado em características superiores, ele estava ignorando a descoberta fundamental de Darwin de que a diversidade é a força da evolução. Aqui está o abismo intransponível entre a ciência real de Darwin e a pseudociência dos darwinistas sociais. Darwin descobriu que a vida se adapta através da diversidade e da variação. Os darwinistas sociais queriam eliminar a diversidade para criar uniformidade. Darwin mostrou que não existe progresso linear na evolução, apenas adaptação às circunstâncias específicas. Os darwinistas sociais criaram hierarquias rígidas de progresso e degeneração. Darwin provou a unidade fundamental da espécie humana. Os darwinistas sociais inventaram divisões raciais científicas. É como se alguém descobrisse que a música funciona através da harmonia entre diferentes notas e tons, e outra pessoa pegasse essa descoberta para argumentar que apenas uma nota musical é superior e todas as outras deveriam ser eliminadas. O resultado não seria música melhor, seria silêncio. Mas vocês podem estar se perguntando: Raul, se a distorção era tão óbvia, como ela se espalhou tanto? A resposta é que Spencer e Galton ofereciam algo que Darwin nunca ofereceu: justificação científica para preconceitos que já existiam. A elite vitoriana queria acreditar que sua riqueza e poder eram resultado natural de sua superioridade inata.
O darwinismo social dizia exatamente o que eles queriam ouvir. Darwin oferecia uma verdade científica complexa e moralmente desafiadora. Todos os humanos são parentes. A diversidade é valiosa e nossa espécie evoluiu para cooperar. Spencer e Galton ofereciam uma mentira reconfortante. Vocês são superiores por natureza, e é cientificamente correto manter essa superioridade. Adivinhem qual mensagem foi mais popular entre aqueles que tinham poder para amplificá-la. E assim, meus caros ouvintes, uma das mais belas descobertas científicas da humanidade, que somos todos aparentados, que a vida é diversa e adaptável, que a cooperação é uma força evolutiva poderosa, foi sequestrada e transformada em combustível para as ideologias mais destrutivas que nossa espécie já produziu. Mas essa é apenas a primeira parte da nossa tragédia, porque essas distorções não ficaram nos salões vitorianos. Elas se espalharam pelo mundo e culminaram em alguns dos maiores horrores da história humana. Agora imaginem comigo esta cena. É 1907, no estado de Indiana, Estados Unidos. O governador Franklin Henley assina com uma caneta dourada a primeira lei de esterilização compulsória da história moderna. Ele sorri para os fotógrafos, convencido de que está fazendo um favor à humanidade. Essa lei permitia que pessoas consideradas deficientes mentais, criminosos habituais e degenerados fossem esterilizadas contra sua vontade. E vocês sabem qual foi a justificativa oficial? A aplicação das leis naturais de Darwin à sociedade humana. Em 20 anos, essa ideia se espalharia como um vírus letal por todo o mundo. Dos salões elegantes de Londres aos laboratórios da Califórnia, dos consultórios médicos de São Paulo aos gabinetes de Berlim, uma mesma obsessão tomaria conta das elites: a possibilidade de melhorar a raça humana através do controle científico da reprodução. Era a eugenia em ação, e ela estava prestes a produzir algumas das páginas mais sombrias da história da humanidade. Vamos começar pelos Estados Unidos, porque é fundamental entendermos que os nazistas não inventaram a eugenia. Eles simplesmente levaram ao extremo ideias que já estavam amplamente aceitas no mundo civilizado. Na Califórnia, que se orgulhava de ser o estado mais progressista da América, mais de 20 mil pessoas foram esterilizadas à força entre 1909 e 1963. Sim, vocês ouviram bem, 1963. Isso significa que enquanto Martin Luther King falava sobre seus sonhos, mulheres latinas estavam sendo esterilizadas em hospitais californianos sem seu consentimento, simplesmente porque eram consideradas geneticamente indesejáveis. A pesquisadora Alexandra Stern, que dedicou anos estudando esse capítulo sombrio, descobriu um padrão devastador. Uma latina internada em instituições da Califórnia tinha 59% mais chances de ser esterilizada do que uma mulher branca. Não era ciência, era racismo sistemático disfarçado de progresso científico. As elites californianas, majoritariamente brancos, anglo-saxões e protestantes, tinham uma visão muito clara de como queriam que fosse o seu estado: branco, próspero e geneticamente superior. Mas talvez o caso mais chocante tenha sido o de Carrie Buck, uma jovem de 17 anos internada numa instituição da Virgínia em 1924. Os médicos alegavam que ela, sua mãe e sua filha eram débeis mentais. 3 gerações de imbecis, as palavras cruéis que ecoariam na história. O caso chegou à Suprema Corte Americana em Buck versus Bell, e em 1927, 8 dos 9 juízes votaram a favor da esterilização compulsória. O juiz Oliver Wendell Holmes Jr. escreveu uma das frases mais grotescas dos anais da justiça americana: 3 gerações de imbecis são suficientes. Vocês querem saber a parte mais cruel dessa história toda? Décadas depois, descobriu-se que Carrie Buck era perfeitamente inteligente.
Ela havia sido estuprada pelo sobrinho de sua família adotiva e, quando engravidou, foi enviada para uma instituição para esconder o escândalo. Sua filha, supostamente débil mental, era uma das melhores alunas de sua classe antes de morrer aos 8 anos. Toda a fundamentação científica para sua esterilização era uma mentira completa, mas o estrago estava feito. Essa decisão da Suprema Corte legitimou décadas de esterilizações forçadas em todo o país. Agora vocês podem estar pensando, mas isso foi nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, certamente não. Lamento destruir essa ilusão, mas o Brasil foi um dos países onde a eugenia encontrou terreno mais fértil na América Latina. Em 1918, um jovem médico chamado Renato Kell fundou a Sociedade Eugênica de São Paulo, a primeira do gênero na América do Sul. Kell não era um lunático à margem da sociedade. Ele era respeitado, bem conectado e tinha acesso direto aos centros de poder do país. Kell criou a Liga Brasileira da Higiene Mental em 1923, uma organização que reunia médicos, intelectuais e políticos em torno de um projeto assustador: regenerar a população brasileira através de políticas eugênicas. Eles promoviam exames médicos pré-nupciais obrigatórios, controle da imigração baseado em critérios raciais e políticas de branqueamento populacional. Sim, vocês ouviram bem, branqueamento. A elite brasileira estava tão infectada pelo racismo científico que via a própria população como um problema a ser resolvido através da melhoria genética. Durante o governo Vargas, essas ideias ganharam força política real. A Constituição de 1934 incluiu dispositivos eugênicos, permitindo a restrição da imigração de grupos considerados indesejáveis. Parlamentares médicos como Arthur Neiva, Miguel Couto e Xavier de Oliveira fizeram lobby intenso para impedir a entrada de negros, árabes e asiáticos no país. Para eles, a miscigenação com esses grupos seria prejudicial à construção nacional e comprometeria o processo de branqueamento da população. Mas aqui está onde a nossa história se torna verdadeiramente aterrorizante. Na Alemanha dos anos de 1930, políticos intelectuais olhavam para os Estados Unidos e o Brasil como modelos a serem seguidos. Adolf Hitler elogiou publicamente as leis de imigração americanas e as políticas eugênicas da Califórnia. Os nazistas não estavam inventando nada novo. Eles estavam sistematizando e radicalizando ideias que já eram mainstream no mundo civilizado. Em julho de 1933, apenas 6 meses depois de Hitler chegar ao poder, os nazistas promulgaram a Lei para a Prevenção de Doenças Hereditárias, uma versão turbinada das leis eugênicas americanas. A lei permitia a esterilização forçada de pessoas com esquizofrenia, deficiência mental, epilepsia, cegueira hereditária, surdez, deformidades físicas graves e alcoolismo crônico. Mas aqui está o detalhe diabólico. Os nazistas criaram tribunais especiais em todo o país, onde um jurista e 2 médicos decidiam o destino reprodutivo das pessoas. A médica e historiadora Christiane Rottmeier descobriu que a demanda era tão grande que os tribunais mal conseguiam processar todos os casos. No início, ainda havia alguma pretensão de análise científica, mas conforme a guerra se aproximava, os processos viraram pura farsa. Até 1945, estima-se que 400 mil pessoas foram esterilizadas à força no território controlado pelos nazistas. 6 mil morreram em consequência das complicações cirúrgicas. Mas os nazistas não pararam na esterilização. Em setembro de 1939, o mesmo dia em que a Segunda Guerra Mundial começou, Hitler assinou uma ordem secreta autorizando a morte por misericórdia para vidas indignas de serem vividas. Era o início do programa Action T4, que resultaria no assassinato sistemático de mais de 275 mil pessoas com deficiência, homens, mulheres, crianças e idosos, eliminados em câmaras de gás
especialmente construídas para esse fim. E aqui está a conexão mais sinistra de todas. Os mesmos médicos, as mesmas técnicas, as mesmas justificativas científicas usadas para matar pessoas com deficiência seriam depois aplicadas ao extermínio dos judeus. O Holocausto não começou nos guetos de Varsóvia, começou nos hospitais alemães, onde médicos respeitáveis aplicavam teorias eugênicas para limpar a sociedade de elementos indesejáveis. A propaganda nazista era uma obra-prima da manipulação pseudocientífica. Cartazes coloridos mostravam o custo diário de manter uma pessoa com deficiência, 5,5 marcos, em contraste com o mesmo valor sustentando uma família saudável por um dia inteiro. Outros materiais visuais apresentavam diagramas das leis de Nuremberg, mostrando quais casamentos eram proibidos entre arianos e não arianos. Tudo com a aparência de precisão científica. O texto no rodapé desses cartazes dizia: manter a pureza do sangue assegura a sobrevivência do povo alemão. Vocês conseguem ver a perversão completa aqui? Darwin, que defendia a unidade da espécie humana, teve suas teorias transformadas numa justificativa para genocídio. Spencer e Galton criaram a pseudociência, os americanos a implantaram, o Brasil adaptou e os nazistas a levaram à conclusão lógica mais extrema. Uma linha direta conecta o jovem naturalista do HMS Beagle aos campos de extermínio de Auschwitz, mas essa linha foi construída inteiramente pelos inimigos intelectuais de tudo que Darwin representava. Agora, vocês devem estar pensando, pelo menos isso ficou no passado. Mas tenho notícias ruins para dar. Essas ideias não morreram em 1945. Elas foram para a clandestinidade, se adaptaram, evoluíram e ressurgiram com força total na era digital. Nos fóruns da internet, nas redes sociais, nos canais do YouTube, uma nova geração de supremacistas brancos está redescobrindo e reciclando os mesmos argumentos pseudocientíficos que levaram ao Holocausto. Movimentos da extrema-direita americana citam estudos de QI racial que ecoam diretamente as teorias eugênicas dos anos de 1920. Teóricos conspiratórios falam sobre genocídio branco e substituição populacional, usando a linguagem que Francis Galton reconheceria imediatamente. No Brasil, vemos ecos dessas ideias em discursos sobre políticas de natalidade e debates sobre qualidade versus quantidade populacional. A diferença é que agora essas distorções se espalham na velocidade da luz. Um vídeo pseudocientífico no YouTube pode alcançar milhões de pessoas em segundos. Algoritmos de recomendação criam câmaras de eco que radicalizam usuários progressivamente, levando-os da curiosidade científica inocente para as ideologias de ódio sistemático. E o mais assustador, muitas dessas pessoas genuinamente acreditam que estão defendendo ciência contra o politicamente correto. A tragédia da distorção darwiniana não é apenas histórica, é contemporânea. Cada vez que alguém usa argumentos sobre seleção natural para justificar desigualdades raciais e sociais, cada vez que teorias sobre aptidão são aplicadas a grupos humanos, cada vez que a biologia é invocada para legitimar hierarquias raciais, estamos vendo a máquina do ódio em ação novamente. Darwin escreveu sobre a evolução das espécies para nos ajudar a entender a nossa origem comum. Seus distorcedores transformaram essa compreensão numa arma para negar a nossa humanidade comum. A diferença entre a ciência verdadeira e a pseudociência não é apenas acadêmica, é literalmente uma questão de vida ou morte. Porque quando o conhecimento é pervertido em serviço do ódio, o resultado final não é evolução, mas extermínio. E essa é a lição mais assustadora de todas. Não foram monstros óbvios que implementaram essas políticas genocidas. Foram médicos respeitáveis, professores universitários, juízes da Suprema Corte, intelectuais bem-intencionados, que genuinamente acreditavam estar servindo ao progresso científico e ao bem comum. Eles tinham diplomas prestigiosos,
citavam pesquisas sérias, usavam terminologia técnica sofisticada, mas no final das contas estavam perpetrando algumas das maiores atrocidades da história humana. É por isso que todos nós, não importa a nossa formação, idade ou posição social, temos a responsabilidade de questionar, investigar e resistir quando vemos teorias científicas sendo usadas para justificar tratamento desumano de qualquer grupo, porque a máquina do ódio nunca para de funcionar. Ela apenas muda de forma, se adapta aos tempos e procura novas maneiras de transformar a nossa busca pelo conhecimento numa justificativa para a crueldade. Agora nós chegamos ao coração sombrio da nossa investigação. O momento em que precisamos reconhecer que a distorção de Darwin não foi um acidente histórico isolado, foi, na verdade, o primeiro ensaio de uma estratégia que se tornaria o manual operacional da extrema-direita mundial. Uma receita diabólica que, uma vez aperfeiçoada, seria aplicada sistematicamente a dezenas de outros pensadores, criando uma indústria inteira de manipulação intelectual que opera até hoje com eficiência industrial. Imaginem comigo uma sala de operações em algum think tank de extrema-direita. E esses lugares realmente existem, com nomes pomposos e financiamento milionário. Nessa sala, estrategistas políticos não estão discutindo políticas públicas ou propostas econômicas. Eles estão desenvolvendo algo muito mais sutil e poderoso, como pegar as ideias dos maiores pensadores da humanidade e transformá-las em armas ideológicas. E vocês sabem qual foi a descoberta genial desses manipuladores? Que existe um padrão, uma fórmula de 5 passos que funciona com qualquer teoria, qualquer pensador, qualquer época. O primeiro passo é sempre a descontextualização. Peguem uma frase, um conceito, uma ideia e removam completamente do contexto em que foi criada. É como pegar uma peça de um quebra-cabeça de 1000 peças e fingir que ela representa o quadro inteiro. Darwin falou sobre seleção natural em organismos, vamos aplicar isso às sociedades humanas. Nietzsche escreveu sobre superação individual, vamos transformar isso em superioridade racial. É um truque simples, mas devastadoramente eficaz, porque a maioria das pessoas não tem tempo ou conhecimento para verificar o contexto original. O segundo passo é a simplificação brutal. Teorias complexas desenvolvidas ao longo de décadas por mentes brilhantes são reduzidas a slogans de 3 palavras que cabem numa camiseta ou numa hashtag do Twitter. Sobrevivência do mais forte, super-homem, marxismo cultural. Todas essas são simplificações grotescas de ideias infinitamente mais complexas. Mas aqui está o truque. Slogans são fáceis de lembrar, fáceis de repetir, fáceis de espalhar. Uma teoria complexa exige estudo, um slogan só exige repetição. O terceiro passo é a inversão perversa. Pegam ideias que foram criadas para libertar, questionar ou emancipar e as invertem para justificar exatamente o oposto. Este é talvez o aspecto mais cruel de toda a operação: usar as armas intelectuais dos progressistas contra o próprio progresso. É como pegar um remédio e transformá-lo em veneno, mantendo a embalagem original para que ninguém desconfie. O quarto passo é dar verniz de pseudocientificidade a tudo isso. Os manipuladores sabem que vivemos numa sociedade que reverencia a ciência. Então eles se vestem como um jaleco branco intelectual, criam institutos com nomes pomposos, publicam estudos em revistas de fachada, citam estatísticas manipuladas, usam terminologia técnica. Não importa se é ciência de verdade, importa que pareça científico o suficiente para enganar quem não tem informação para distinguir ciência real de charlatanismo sofisticado. E o quinto passo, o mais sinistro de todos, é sempre encontrar um bode expiatório. Toda teoria distorcida precisa de um grupo para culpar, um inimigo para demonizar. Darwin vira desculpa para oprimir os menos aptos.
Nietzsche vira justificativa para eliminar os fracos. A escola de Frankfurt vira conspiração judaica para destruir a civilização. É sempre a mesma fórmula. Pegar uma teoria legítima e usá-la para legitimar o ódio contra as minorias. Agora, deixem-me recontar para vocês uma história que já contei aqui e que ilustra perfeitamente como esse padrão funciona na prática. Em 1900, morria na cidade alemã de Weimar um dos filósofos mais influentes da história, Friedrich Nietzsche. Nietzsche havia passado os últimos anos de sua vida em um estado vegetativo, incapaz de falar ou escrever, cuidado pela sua irmã, Elisabeth Frost Nietzsche. E aqui começa uma das traições intelectuais mais devastadoras da história moderna. Elisabeth não era apenas a irmã de Nietzsche, ela era a sua antítese política e moral. Enquanto o filósofo desprezava o antissemitismo e o nacionalismo alemão, Elisabeth era uma antissemita convicta, casada com Bernhard Frost, um dos líderes do movimento antissemita alemão. Nietzsche havia se recusado a comparecer ao casamento da irmã em protesto contra as ideias do cunhado. Mas agora, com o filósofo morto e incapaz de se defender, Elizabeth tinha total controle sobre seu espólio intelectual. E o que Elizabeth fez foi uma obra-prima da manipulação editorial. Ela pegou fragmentos dos cadernos de Nietzsche, os reorganizou fora de contexto, fabricou conexões que não existiam e criou uma obra inteira chamada A Vontade de Poder, que Nietzsche jamais escreveu. Mais que isso, ela sistematicamente suprimiu todas as passagens onde Nietzsche criticava o antissemitismo e exaltava a cultura judaica. O resultado foi transformar um filósofo cosmopolita e antinacionalista no patrono intelectual do nazismo. Quando Hitler chegou ao poder em 1933, ele fez questão de visitar pessoalmente Elizabeth, já idosa, posando para fotos ao lado do busto de Nietzsche. A propaganda nazista apresentava Hitler como o herdeiro filosófico do super-homem nietzschiano. Soldados alemães levavam exemplares de Assim Falou Zaratustra para as trincheiras da Primeira Guerra, convencidos de que estavam aplicando a filosofia de Nietzsche. Era a distorção darwiniana elevada à enésima potência. Não apenas ideias científicas sendo pervertidas, mas toda uma filosofia sendo virada de cabeça para baixo. A tragédia é que Nietzsche havia previsto exatamente isto. Em seus escritos, ele alertava sobre como suas ideias poderiam ser mal interpretadas, como o conceito de super-homem poderia ser vulgarizado em teorias raciais. Ele literalmente escreveu: todos os antissemitas deveriam ser fuzilados. Mas suas palavras foram sistematicamente suprimidas por décadas, enquanto as distorções de Elizabeth dominavam a percepção pública de sua obra. E aqui está onde a nossa história fica verdadeiramente contemporânea. As mesmas distorções de Nietzsche ressurgiram com força total nos movimentos de extrema-direita do século XXI. Sites da extrema-direita americana citam Nietzsche constantemente, usando exatamente as mesmas interpretações fabricadas por Elizabeth há mais de um século. YouTubers de extrema-direita fazem vídeos inteiros sobre o verdadeiro Nietzsche, perpetuando mitos que foram criados deliberadamente para servir ao nazismo. É o mesmo padrão de manipulação, apenas adaptado para a era digital. Mas talvez o caso mais perturbador da manipulação intelectual contemporânea seja a criação da teoria conspiratória do marxismo cultural, que também já falamos por aqui. Em 1992, um ativista de extrema-direita chamado William Lind escreveu um ensaio alegando que intelectuais judeus da escola de Frankfurt haviam desenvolvido um plano secreto para destruir a civilização ocidental através da guerra cultural. Segundo Lind, pensadores como Theodor Adorno, Max Horkheimer e Herbert Marcuse não eram simplesmente acadêmicos analisando cultura e sociedade. Eram soldados numa conspiração marxista para corroer os valores tradicionais. A teoria é uma reciclagem quase literal da propaganda nazista dos anos de 1930, que falava sobre bolchevismo cultural. Mas Lind foi esperto.
Ele removeu a linguagem explicitamente antissemita e a substituiu por termos aparentemente neutros, como intelectuais de esquerda e elite acadêmica. Era a mesma conspiração antissemita, apenas com roupagem mais sofisticada para consumo contemporâneo. O que Linde fez com a escola de Frankfurt seguiu exatamente os 5 passos que eu acabei de descrever. Primeiro, descontextualizou. Ele pegou análises acadêmicas sobre propaganda e autoritarismo e as apresentou como manuais de destruição cultural. Segundo, ele simplificou, reduziu décadas de teoria crítica complexa a um slogan, marxismo cultural. Terceiro, ele inverteu, ele transformou teorias criadas para combater o fascismo em supostas armas fascistas. Quarto, ele deu verniz científico, criou trechos fora de contexto, criou conexões falsas, apresentou especulação como fato. E quinto, criou bodes expiatórios, judeus intelectuais conspirando contra cristãos ocidentais. A consequência dessa manipulação foi literalmente mortífera. Em 22 de julho de 2011, um terrorista norueguês chamado Anders Breivik matou 77 pessoas, a maioria adolescentes, num acampamento de verão. 90 minutos antes do massacre, Breivik enviou por e-mail um manifesto de 1.500 páginas citando extensivamente a teoria do marxismo cultural de William Linde. Para Breivik, ele não estava cometendo terrorismo, estava defendendo a civilização ocidental contra uma conspiração marxista judaica. E vocês sabem qual é a parte mais assustadora dessa história? A teoria do marxismo cultural não morreu com Breivik. Ela se espalhou globalmente, sendo promovida por figuras mainstream como Jordan Peterson, no Canadá, por políticos como Viktor Orbán, na Hungria, e chegando ao Brasil através das ideias de Olavo de Carvalho, que se tornou o principal divulgador dessas teorias conspiratórias no país. Durante o governo Bolsonaro, membros do primeiro escalão, como o ministro da Educação, Ricardo Velez Rodrigues, e o chanceler Ernesto Araújo, citavam publicamente o marxismo cultural como ameaça real ao país. Mas deixe-me contar uma história ainda mais sinistra, a de Júlio Zévola, um intelectual italiano que pode ser o mais perigoso de todos os manipuladores que estamos discutindo hoje. Zévola viveu de 1898 a 1974 e criou algo que ele chamava de tradicionalismo, uma síntese entre esoterismo, crítica antimoderna e ação política radical. Ele era tão extremista que considerava Mussolini fraco demais e preferiu colaborar com a SS nazista, que via como mais próxima de seu ideal místico guerreiro. Depois da guerra, Évola desenvolveu uma teoria que ele chamou de suprafascismo, uma superação dialética do fascismo histórico que mantinha seus princípios fundamentais, mas os adaptava para a sociedade contemporânea. Era uma forma de permitir que movimentos neofascistas reivindicassem legitimidade intelectual sem assumir diretamente a herança nazista. Évola oferecia uma ponte entre o misticismo esotérico e a ação política autoritária, embalada numa linguagem filosófica sofisticada que atraía intelectuais frustrados com a democracia liberal. E aqui está onde Júlio Zévola se torna verdadeiramente contemporâneo. Suas ideias hoje influenciam figuras como Steve Bannon, ex-estrategista de Donald Trump, Alexander Dung, o papa do fascismo russo, e Alain de Benoist, filósofo da nova direita europeia. No Brasil, as ideias de Évola foram filtradas através de Olavo de Carvalho e chegaram até os círculos próximos ao governo Bolsonaro. É uma linha direta conectando o fascismo histórico aos movimentos autoritários contemporâneos, mas disfarçada sob verniz intelectual respeitável. Bannon chegou a mencionar Évola publicamente numa conferência no Vaticano, descrevendo-o como um dos pensadores que influenciaram o movimento tradicionalista. Para Bannon, Évola oferecia uma base teórica para combater tanto o liberalismo quanto o socialismo, promovendo uma revolução conservadora que restauraria valores tradicionais através de métodos autoritários.
Era exatamente a fórmula de Évola sendo aplicada à política americana do século XXI. Mas agora, deixem que eu prepare vocês para algo que vai ser crucial para entender o futuro político do Brasil. A apropriação do legado de Martin Luther King Jr. pela direita americana e também brasileira. Vocês podem estar pensando, mas como a direita pode se apropriar de King? Ele era claramente progressista, e é aí que mora o perigo, porque a estratégia de manipulação intelectual está se tornando tão sofisticada que consegue transformar até mesmo os ícones mais progressistas em símbolos conservadores. Eduardo Bolsonaro já citou Martin Luther King em defesa de posições políticas. Marine Le Pen, líder da extrema-direita francesa, usa citações de King para justificar políticas anti-imigração. Conservadores americanos transformaram o sonho de King numa defesa de sociedade pós-racial, onde falar sobre racismo seria divisivo. É a mesma fórmula de sempre: pegar um revolucionário e transformá-lo em conservador. Usar suas palavras para justificar exatamente o que ele combatia. A frase mais citada de King, que meus filhos sejam julgados pelo conteúdo de seu caráter, não pela cor de sua pele, foi completamente descontextualizada para se opor a políticas afirmativas. Conservadores argumentam que qualquer programa que considere raça é contrário ao sonho de King, ignorando completamente que o próprio King defendeu reparações políticas afirmativas específicas. É Darwin sendo transformado em darwinismo social. É Nietzsche sendo nisificado. É a escola de Frankfurt sendo demonizada. Tudo de novo aplicado ao maior líder dos direitos civis americanos. E aqui chegamos ao aspecto mais aterrorizante de toda essa história. A internet transformou essa máquina de manipulação intelectual numa arma de destruição em massa. Antigamente, distorcer o legado de um pensador exigia controle de editoras, universidades, meios de comunicação de massa. Era um processo lento, custoso, que demorava décadas para dar resultado. Hoje, uma distorção pode ser criada numa manhã e está sendo compartilhada por milhões de pessoas antes do almoço. Algoritmos de recomendação do YouTube levam usuários que começam assistindo vídeos sobre Darwin para canais de supremacistas brancos em questão de horas. Uma busca inocente sobre Nietzsche pode levar a uma enxurrada de conteúdo da extrema-direita. Uma pesquisa sobre a escola de Frankfurt invariavelmente recomenda vídeos sobre marxismo cultural. É como se a própria arquitetura da internet fosse desenhada para radicalizar pessoas através da distorção de grandes pensadores. Influenciadores digitais, sem qualquer formação acadêmica, fazem vídeos de 2 horas explicando Darwin, Nietzsche ou a escola de Frankfurt para milhões de seguidores, perpetuando distorções que levam décadas para serem criadas. E o pior, eles fazem isso com total convicção porque muitas vezes nem sabem que estão reproduzindo manipulações históricas. É ignorância sincera sendo usada para perpetuar mentiras calculadas. Plataformas como Telegram, Discord e até o TikTok se tornaram laboratórios de experimentação para novas formas de distorção intelectual. Memes transformam teorias complexas em piadas simplistas. Trades do Twitter reduzem séculos de filosofia a fios de 280 caracteres. Lives no Instagram permitem que qualquer pessoa se declare especialista em qualquer assunto. É a democratização da autoridade intelectual sem democratização do conhecimento. Uma receita para o caos epistemológico. Mas talvez o aspecto mais insidioso de tudo isso seja como essas distorções se tornaram mainstream. Não estamos mais falando de grupos marginais de extrema-direita operando nas sombras. Estamos falando de teorias conspiratórias sendo defendidas por presidentes, de distorções históricas sendo ensinadas em universidades, de manipulações intelectuais sendo promovidas por canais de televisão de grande audiência. Jordan Peterson, com milhões de seguidores, promove uma versão light do marxismo cultural.
Joe Rogan, com um podcast mais popular do mundo, da plataforma para teorias conspiratórias sofisticadas. No Brasil, canais como o Brasil Paralelo produzem documentários milionários baseados em distorções históricas sistemáticas. É a industrialização da manipulação intelectual transformada em produto de consumo de massa. Essa normalização das distorções cria um ambiente onde se torna impossível distinguir conhecimento legítimo de manipulação sofisticada. Quando tudo pode ser questionado, nada pode ser estabelecido. Quando toda autoridade pode ser desafiada, nenhuma verdade pode ser defendida. É exatamente o que os manipuladores querem. Não precisam convencer ninguém de que suas distorções são verdadeiras. Basta convencer que nenhuma verdade é confiável. O resultado é uma sociedade onde Darwin é visto como racista, Nietzsche como nazista, a escola de Frankfurt como conspiração judaica e Martin Luther King como conservador. Uma sociedade onde as maiores conquistas intelectuais da humanidade são sistematicamente pervertidas para servir aos piores instintos humanos. Uma sociedade onde a própria possibilidade de conhecimento compartilhado está sob ataque sistemático. E a tragédia final é que essa manipulação funciona precisamente porque explora nossa sede legítima por conhecimento. As pessoas querem entender Darwin, Nietzsche, a escola de Frankfurt. Elas querem compreender as grandes ideias que moldaram nosso mundo. Mas, em vez de conhecimento real, recebem distorções calculadas. Em vez de educação, recebem manipulação. Em vez de esclarecimento, recebem confusão sistemática. É por isso que a luta contra a manipulação intelectual não é apenas acadêmica, é uma luta pela preservação da própria possibilidade de uma sociedade baseada na razão e na evidência. Porque quando o conhecimento é sistematicamente pervertido, quando as maiores mentes da humanidade são transformadas em armas ideológicas, quando a própria busca pela verdade é distorcida em serviço da mentira, não estamos apenas perdendo teorias científicas ou filosóficas. Estamos perdendo a capacidade de distinguir entre verdade e falsidade, entre conhecimento e propaganda, entre educação e manipulação. E essa, meus caros ouvintes, é talvez a maior ameaça que a nossa democracia já enfrentou. Não apenas a manipulação da informação, mas a manipulação sistemática do próprio conhecimento que deveria nos proteger dessa manipulação. Então, chegamos ao final dessa jornada perturbadora e reveladora. E eu preciso fazer uma pergunta direta para vocês que estão me ouvindo até aqui. Depois de tudo que descobrimos hoje, vocês ainda conseguem olhar para uma citação científica fora de contexto da mesma forma? Conseguem ainda aceitar passivamente quando alguém usa Darwin, Nietzsche ou qualquer outro grande pensador para justificar ódio e exclusão? Porque se a resposta for não, se algo mudou na forma como vocês enxergam a manipulação intelectual, então este episódio cumpriu seu propósito mais profundo. Vocês viajaram comigo desde os laboratórios vitorianos até os algoritmos contemporâneos, desde a viagem do Beagle até os fóruns da extrema-direita da internet. Conheceram o verdadeiro Darwin, abolicionista, humanitário, defensor da unidade da espécie humana, e viram como as suas descobertas revolucionárias foram sistematicamente pervertidas por pessoas que tinham interesse em justificar exatamente o oposto de tudo que ele defendia. Testemunharam como Herbert Spencer e Francis Galton criaram uma indústria inteira de pseudociência racista usando o prestígio do nome de Darwin. Acompanharam essa máquina de ódio em ação, espalhando-se dos Estados Unidos ao Brasil, culminando nos horrores nazistas que custaram milhões de vidas. Mas talvez a descoberta mais importante que fizemos juntos foi reconhecer o padrão universal por trás destas distorções. Não foi acaso que Darwin virou o darwinismo social, que Nietzsche virou nazista, que a escola de Frankfurt virou marxismo cultural.
que Martin Luther King está sendo transformado em conservador. Existe uma fórmula calculada, uma estratégia deliberada que funciona sempre da mesma forma: descontextualizar, simplificar, inverter, dar verniz científico e encontrar bodes expiatórios. É como uma receita diabólica que pode ser aplicada a qualquer pensador, qualquer teoria, qualquer época. E aqui está a lição mais crucial para nós em 2025. Essas técnicas de manipulação não apenas sobreviveram aos horrores do século XX, elas evoluíram, se adaptaram e encontraram na internet o ambiente perfeito para a sua proliferação. Quando vocês veem um meme distorcendo Darwin, um vídeo do YouTube pervertendo Nietzsche, uma thread do Twitter transformando pensadores progressistas em conservadores, vocês estão vendo a mesma máquina que produziu o Holocausto, apenas com uma nova roupagem digital. Mas vocês sabem qual é a parte mais esperançosa de toda essa história sombria? É que agora vocês têm as ferramentas intelectuais para reconhecer e resistir a essas manipulações. Quando alguém citar Darwin para justificar desigualdade social, vocês vão saber que Darwin defendia exatamente o contrário. Quando alguém usar Nietzsche para promover supremacismo, vocês vão lembrar que Nietzsche odiava antissemitas. Quando alguém falar sobre marxismo cultural, vocês vão reconhecer uma teoria conspiratória antissemita reciclada. Vocês se tornaram literalmente mais resistentes à manipulação. Essa resistência não é apenas individual, ela é coletiva. Cada um de vocês que compartilhar este conhecimento, que questionar citações fora de contexto, que exigir fontes e evidências está contribuindo para uma sociedade mais resistente à desinformação. Vocês não são apenas ouvintes passivos, são soldados numa guerra informacional onde o conhecimento verdadeiro é tanto arma quanto armadura. E essa guerra está longe de terminar. Na verdade, ela está se intensificando. Os mesmos grupos que distorceram Darwin no século XIX, que perverteram Nietzsche no século XX, estão agora trabalhando para sequestrar outros ícones progressistas. Eles aprenderam que é mais eficaz apropriar símbolos do que criar novos. É mais fácil distorcer Martin Luther King do que inventar um novo líder conservador. É mais simples perverter a ciência do que criar pseudociência do zero. Por isso, o trabalho que fazemos aqui no Estopim é tão urgente e necessário. Não estamos apenas fazendo entretenimento educativo, estamos construindo defesas intelectuais contra a manipulação sistemática. Cada episódio é uma vacina contra a desinformação, cada análise é uma ferramenta de resistência democrática. E vocês, ao ouvirem, compartilharem e questionarem, são parte essencial dessa resistência. Quero agradecer profundamente a cada um de vocês que chegou até aqui. Sei que não é fácil encarar verdades desconfortáveis sobre como o conhecimento pode ser pervertido. Sei que é mais simples aceitar versões simplificadas da história do que mergulhar na complexidade real dos fatos. Mas vocês escolheram a dificuldade da verdade sobre a facilidade da mentira. E isso diz muito sobre o tipo de pessoa que vocês são. Vocês que estão ouvindo nos fones de ouvido durante o trajeto para o trabalho, que baixaram este episódio para escutar durante a caminhada, que estão assistindo no YouTube durante o intervalo do almoço. Vocês fazem parte de uma comunidade especial, uma comunidade de pessoas que não se contenta com respostas fáceis, que não aceita autoridades sem evidência, que entende que a busca pela verdade é um ato de resistência política. A cada play, a cada download, a cada compartilhamento, vocês estão dizendo não à manipulação intelectual e sim ao conhecimento rigoroso. Estão escolhendo Darwin, o Darwin verdadeiro, sobre o darwinismo social, o Nietzsche real sobre o nazismo, a ciência legítima sobre a pseudociência. E essa escolha tem consequências muito além do individual. Ela molda o tipo de sociedade que queremos construir. Agora, eu tenho alguns pedidos específicos para vocês. E são pedidos que vão além do ego ou da vaidade. Se este episódio impactou vocês, se mudou alguma coisa na forma como vocês enxergam ciência e política, eu peço que compartilhem com algumas pessoas. Não precisa ser no grupo da família.
Pode ser com colegas de trabalho, amigos da faculdade, pessoas nas redes sociais. Cada compartilhamento é uma semente de resistência plantada em terreno fértil. Se vocês estão no YouTube, por favor, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Não é só para o algoritmo, é para garantir que vocês não percam os próximos episódios dessa série, que vai ser fundamental para entender como enfrentar as eleições de 2026. Se vocês consomem podcasts no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, nos sigam. Vocês fazem a diferença em cada plataforma, cada inscrição nos dá mais força para continuar o trabalho. E deixem nos comentários, tanto no YouTube quanto nas plataformas de podcast, que outros casos de distorção intelectual vocês conhecem ou desconfiam. Vocês são a nossa rede de inteligência coletiva, nossos olhos e ouvidos espalhados pelo país. Suas contribuições moldam nossos próximos episódios e nos ajudam a identificar novas ameaças à verdade histórica e científica. Mas aqui está o mais importante: vocês agora fazem parte de uma estatística que deveria nos orgulhar, ou orgulhar vocês. Vocês estão entre os poucos brasileiros que conhecem a verdade sobre Darwin, que entendem como a extrema-direita manipula teorias científicas, que sabem reconhecer pseudociência sofisticada. Essa não é uma responsabilidade pequena, é uma responsabilidade democrática. Vocês são portadores de conhecimento que podem proteger outras pessoas da manipulação. Agora deixe-me preparar vocês para algo que vai ser ainda mais impactante e urgente do que tudo que ouvimos hoje. No próximo episódio, vamos mergulhar numa distorção que está acontecendo em tempo real, bem diante dos nossos olhos, e que vai ser crucial para as nossas eleições no Brasil em 2026. Vamos investigar como os conservadores americanos e brasileiros estão tentando sequestrar o legado de Martin Luther King Jr., um dos maiores revolucionários da história americana, e transformá-lo em símbolo conservador. Vocês vão descobrir como Eduardo Bolsonaro cita Martin Luther King para justificar posições que King jamais defenderia. Vão entender como Marine Le Pen usa o sonho de King para promover anti-imigração. Vão ver como a frase mais famosa de King sobre julgar pessoas pelo caráter, não pela cor da pele, está sendo sistematicamente descontextualizada para atacar políticas afirmativas que o próprio King defendeu apaixonadamente. Mas não é apenas uma análise histórica. Vamos conectar essa manipulação com o cenário político brasileiro atual, mostrando como a apropriação conservadora de Martin Luther King está sendo usada para legitimar candidaturas da extrema-direita para 2026. Vocês vão entender por que partidos como o PL e seus aliados se beneficiam dessas distorções e por que isso representa um perigo concreto para a nossa democracia. Este será um episódio de alerta vermelho, uma chamada urgente para a ação política consciente. Porque quando nós entendermos como até mesmo o maior defensor dos direitos civis americanos pode ser transformado em fantoche conservador, vamos compreender que nenhum legado progressista está seguro, que nenhuma conquista democrática é irreversível, que a luta pela verdade histórica é também uma luta pelo futuro político do país. Prepare-se para descobrir como o homem que disse a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar, está sendo usado para justificar exatamente as injustiças que ele combateu. Prepare-se para entender como o legado de King está sendo falsificado para servir a interesses que ele consideraria abomináveis. E prepare-se para agir, porque 2026 está chegando e o conhecimento que vocês adquirem pode fazer a diferença entre democracia e autoritarismo. Até lá, meus queridos ouvintes, continuem questionando tudo que ouvem, continuem exigindo contexto para toda citação, continuem desconfiando de quem usa grandes nomes para justificar pequenos preconceitos. Continuem sendo guardiões da verdade numa época de mentiras industrializadas. E lembrem-se sempre, quando o conhecimento vira arma, a ignorância vira rendição. Vocês não são apenas a audiência do estopim. Vocês são a resistência intelectual brasileira em ação.
E essa resistência nunca foi tão necessária quanto agora. Até o nosso próximo episódio. Fiquem bem, fiquem alertas e fiquem resistindo.